Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional. O curso fala sobre as diferentes espécies normativas, emenda constitucional, leis complementares, ordinárias, decretos e muito mais. As aulas são com o professor André Alencar. Olá pessoal, eu sou o professor André Alencar e esse é o programa Saber Direito. Eu sou professor em preparatórios para concursos, sou também servidor público, especializado em direito público. E venho aqui hoje trazer para vocês alguns conhecimentos sobre os atos normativos da Constituição de 1988. Muito embora nós vamos falar sobre os atos previstos na Constituição Federal de 88, é importante para você que mora em um estado da federação ou mesmo no Distrito Federal, saber que esses mesmos atos normativos servem para o seu estado, para o seu ordenamento jurídico parcial. Então, quando estudarmos a emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, você pode usar esses mesmos conhecimentos para aplicar no seu ordenamento jurídico local. O nosso foco, claro, vai ser o ordenamento jurídico federal, que vai servir para todos os entes da federação. Então vamos lá? A gente vai utilizar como base, pessoal, para o nosso estudo, o artigo 59 da Constituição Federal. O artigo 59 traz os atos normativos. Encabeça o título do Poder Legislativo, o capítulo do Poder Legislativo e o título da Organização dos Poderes. Para você se situar na sua Constituição, lembra, a Constituição está dividida em títulos. O nosso título número 4, ele traz a Organização dos Poderes e o capítulo 1 traz o Poder Legislativo. Só que o Poder Legislativo, que na Constituição seria o poder mais amplo, com mais dispositivos, com mais organização, foi dividido em seções e subseções. Então, nós temos o processo legislativo sendo iniciado no artigo 59. Professor, mas nós vamos estudar o processo legislativo? Eu te diria que não, porque o processo legislativo é muito amplo e há diversos cursos aqui, já no Saber Direito, que você pode utilizar para aprofundar. Mas nós vamos estudar algumas características do processo legislativo, mas principalmente a característica ou as características de cada ato normativo da Constituição de 88, previsto no artigo 59. Então vamos começar? Pessoal, o artigo 59 traz: o processo legislativo compreende a elaboração de... E aí tem as chamadas espécies normativas, ou aqui a gente está chamando de atos normativos. O primeiro ato normativo importante, previsto no artigo 59, o mais importante até deles, e eu já te daria uma dica. Eles estão organizados, sim, numa certa ordem de importância. Talvez até mais, uma dica ainda mais interessante, eles podem, você pode perceber que eles estão organizados, na verdade, em dificuldade, em procedimento mais dificultoso de elaboração. Então, o primeiro ato normativo, lá no artigo 59, inciso 1, que é a emenda à Constituição, é o ato normativo mais importante entre eles e o mais difícil de ser elaborado. Aquele que teria um processo legislativo mais dificultoso, mais árduo, mais trabalhoso. Inclusive, você pode utilizar o nosso curso sobre poder constituinte aqui da TV Justiça, do Saber Direito, para aprofundar o estudo sobre as emendas constitucionais. Nós vamos, então, falar um pouquinho sobre essa espécie normativa. Acompanhem comigo, emenda constitucional. Qual é a ideia? Por que existe um ato normativo chamado emenda constitucional? Quando é que o constituinte irá utilizar esse ato normativo, ao invés de utilizar uma lei ordinária ou uma lei complementar? Pessoal, o nome emenda à Constituição ajuda. Emendar a Constituição quer dizer modificá-la, reformá-la, fazer alterações no corpo, no texto da Constituição já existente. Então vamos voltar um pouquinho, olha só. Primeiramente, o Estado nasce, juridicamente falando, com a promulgação de uma nova Constituição. Sempre que se faz uma nova Constituição, e esse é o assunto poder constituinte, a sociedade está querendo reger-se de uma nova forma. A Constituição, ela representa como a ideia do pacto social, do contrato social.
Ali estão as cláusulas fundamentais do convívio de uma sociedade dentro daquele Estado. Então, quando se promulga uma nova Constituição, a sociedade muda suas formas básicas de viver e estabelece regras que sequer sejam eternas, que sejam duradouras. Mas nós sabemos que toda sociedade muda. Essas regras, elas podem se alterar. Quando a sociedade quer refazer o seu pacto, quando a sociedade quer mudar drasticamente essas regras que foram pactuadas para a convivência social, ou seja, quer fazer uma nova Constituição, aí, pessoal, não existe processo legislativo. O que existe é a atuação do poder constituinte originário, o poder máximo, o poder supremo, ilimitado, de fazer novas regras jurídicas, de inaugurar um novo ordenamento jurídico. Mas, quando a sociedade deseja alterar pontualmente alguma especificidade daquelas regras estabelecidas na Constituição, essa sociedade opta por fazer uma emenda. Há muitos anos atrás, se previu de fazermos constituições eternas, imutáveis. Nossa, a ideia seduz. Poxa, eu vou fazer uma Constituição que nunca poderá ser modificada. Porém, essa ideia não vingou. Porque as sociedades mudam. Você muda, eu mudo, todos tendem à mudança. A mudança é fato. Ela existe sempre, o mundo está em constante mudança. Imagine, a sociedade de 1988 não é mais a mesma sociedade hoje de 2018. Nós não temos mais condições de ter as mesmas regras que nós tínhamos há 30 anos atrás. Não dá mais para conviver com os mesmos tipos de regras. Muito embora a gente tenha um esqueleto básico, um regramento básico que permaneceu o mesmo, algumas mudanças pontuais tiveram que ser produzidas. E aí que entram as emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas vêm para alterar a Constituição já produzida. Mas sempre, pessoal, com essa ideia de alterações pontuais, de alterações de pequena monta. Porque quando se quer fazer alterações de grande monta, aí é o que a gente chama de revolução, é necessário se fazer outra Constituição. Então, voltamos. Vamos fazer uma Constituição nova? Vamos criar um novo Estado? Vamos. Essa Constituição vai ser eterna? Espera-se que sim. Mas essa Constituição será imutável? Essa Constituição vai trazer regras que nunca mais poderão ser modificadas? Não tem jeito. É impossível você conviver com uma Constituição imutável, porque o fato é, a sociedade muda. Então, a Constituição também tem que se adequar a essas mudanças. E aí entram as emendas constitucionais. As primeiras regras previstas ali no artigo 59, né, as primeiras normas jurídicas a serem produzidas, previstas no artigo 59, são as normas mais importantes depois da Constituição originária. Depois da Constituição, que é o regramento básico da sociedade. Então, eu vou mudar aquelas regras básicas. As emendas têm esse poder de alterar a Constituição. Professor, mas como é que eu altero a Constituição? O que eu posso efetivamente fazer? Eu posso tirar regras existentes da Constituição? Pode. Se você procurar, você vai encontrar no seu texto constitucional alguns artigos, parágrafos, incisos ou alíneas, que a gente chama de dispositivos, revogados. Revogados por emendas constitucionais. Então, as emendas podem retirar texto existente. Por quê? Porque aquela ideia de 88 não prevalece mais no mundo atual. Então, eu posso revogar por meio de emenda. Professor, e uma emenda pode incluir um texto novo? É o que mais acontece. As emendas, prevendo que a sociedade mudou e precisa de um regramento novo, elas vão lá e são capazes de incluir um texto novo dentro da Constituição existente. E detalhe, isso é muito importante, com a mesma força, com a mesma hierarquia que as normas produzidas originariamente, ou originalmente pelo Poder Constituinte. Então, quando se faz uma emenda, eu posso retirar ou posso acrescentar texto. Ou posso simplesmente fazer uma emenda mesmo, uma mudança de texto já existente. O texto está num sentido e eu quero adaptá-lo para outro sentido. Eu quero fazer uma mudança para que o texto reflita a mudança que a sociedade vem enfrentando, ou a mudança que a sociedade deseja. Então, essa é a ideia das emendas constitucionais. Elas vêm para mudar a própria Constituição.
Importante ainda destacar, pessoal, que as emendas podem criar textos novos fora do corpo da Constituição. Essa é uma ideia um pouco estranha para algumas pessoas. Vejamos bem, a nossa Constituição ela pode ser dividida em 3 grandes partes. Isso você já estudou em muitas aulas aqui no Saber Direito. Nós temos o preâmbulo, que seria aquela parte introdutória, né? Um comando relativamente pequeno que introduz o texto constitucional. Preâmbulo vem justamente de antes de caminhar, antes de andar. Então é uma introdução ao que você vai ver. Aí nós temos o corpo da Constituição. O corpo da Constituição, também chamado por alguns de corpo permanente, traz as disposições que a sociedade brasileira escolheu para se reger dali em diante. De 5 de outubro de 88 para frente, nós vamos nos reger por essas normas básicas. É o corpo permanente. Só que naquele período, entre 4 de outubro de 88 e 5 de outubro de 88, o constituinte originário, ele percebeu que algumas mudanças precisariam ser feitas de forma mais gradual. Então ele criou também uma parte transitória. Então nós temos o preâmbulo, o corpo permanente e o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Uma emenda constitucional, até hoje nunca aconteceu, espera-se que não aconteça, alguns autores defendem até que não pode acontecer, nunca incidiu no preâmbulo. Não tem muito sentido querer alterar o preâmbulo, né? O preâmbulo traz valores que estavam os constituintes lá em outubro de 88. Não os valores atuais. O preâmbulo é aquela introdução para aquele momento. Então a ideia é de que as emendas não vão mexer no preâmbulo. Mas as emendas podem mexer no corpo, professor? Sim, várias, a maioria esmagadora das nossas emendas mexem ou alteram o corpo permanente da Constituição. Algumas emendas, não poucas, também alteram o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, trazendo regras transitórias. Poxa, professor, mas a ideia de transitoriedade não era lá em 5 de outubro? Sim, mas de lá para cá também aconteceu do constituinte reformador, ou seja, aquele poder de alterar a Constituição, querer criar regras transitórias, como, por exemplo, nós tivemos a famosa CPMF, instituída por emenda constitucional e durou um certo período. Se você procurar a CPMF no corpo permanente, você não vai encontrar. Mas se você procurar a CPMF no ADCT, você irá encontrar, fruto de uma emenda constitucional produzida em 1993 e que durou alguns anos. E agora não mais é norma cogente, obrigatória, que vale nesse período que nós estamos vivendo. Passou, transitou. As emendas podem, então, mexer no corpo permanente ou mexer, alterar, modificar o ADCT. Mas eu tinha dito, alguns minutos atrás, que as emendas também podem trazer disposições novas, aquilo que eu chamo de disposições extravagantes. Esse é um conceito um pouquinho difícil para a grande maioria compreender, então preste mais atenção. Se você pegar, por exemplo, a emenda constitucional número 45 de 2004, a famosa emenda constitucional da reforma do judiciário, você vai encontrar artigos dentro da emenda que não foram objetos de modificação, seja revogação, seja inclusão, seja a mera modificação, não foram para o corpo, nem foram para o ADCT. Alguns artigos da emenda constitucional número 45 de 2004 só existem dentro do corpo da emenda. Então as emendas, elas são disposições também. As emendas também são normas a serem produzidas, cabendo a elas dispor de maneira autônoma. Se você pegar lá no corpo da emenda constitucional 45, você vai ver, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal pode dar efeito vinculante às súmulas anteriores a 2004, as súmulas que não tinham efeito vinculante. Essa disposição autônoma da emenda 45
não entrou no corpo, não entrou no ADCT, só está na emenda 45. Professor, e ela também é uma norma constitucional? É. Então as emendas, elas têm esse poder. As emendas podem incluir, retirar ou modificar texto do corpo, texto do ADCT, ou até trazer disposições novas, disposições extravagantes. Professor, e as emendas podem fazer isso de maneira ilimitada, incondicionada, de maneira a não encontrar nenhum obstáculo? Aí não. É aí que está a grande diferença entre a Constituição originária e as emendas. Eu disse aqui para vocês, disse de maneira en passant, então é bom repetir, é bom frisar, que quando se faz uma nova Constituição, você tem uma espécie de revolução, que pode até ser uma revolução de fato, mas não precisa, pode ser uma transição também. Mas o importante é que você tem uma revolução jurídica. O ordenamento jurídico nasce com a Constituição. Então, uma Constituição nova cria um novo ordenamento jurídico de maneira ilimitada. A Constituição nova, que é o poder constituinte originário, pode tudo, tudo. Mas quando se faz uma Constituição nova, vamos relembrar, você quer que aquelas normas durem para sempre. Você quer que aquelas normas, elas sejam eternas, mas você sabe que a sociedade muda e que você vai precisar modificar as normas da Constituição. Só que aquele poder que cria a Constituição nova, ele pensa da seguinte forma: olha, a minha norma constitucional poderá ser emendada, poderá ser alterada. Porém, vamos fixar aqui alguns limites de atuação. Porque senão, pequenas alterações poderão distorcer tão demasiadamente, tão grandemente, a ponto de a minha obra não poder ser reconhecida daqui a alguns anos. Alguns autores até criticam o excesso de emendas constitucionais já existentes na Constituição de 88 como normas que já estão deturpando essa identidade constitucional. Por outro lado, a maioria da doutrina entende que ainda se preserva uma identidade mínima da Constituição de 88. Portanto, as emendas constitucionais, por mais que numerosas, por mais que excessivas, elas ainda estão respeitando os limites traçados, os limites fixados pelo Constituinte originário. E quais são esses limites, professor? Isso nós vamos estudar em um outro momento, mas eles estão no artigo 60 da Constituição. São limites expressos, formais e materiais, e a doutrina também indica a existência de limites implícitos, de limites que são decorrentes da lógica. Mas nós vamos estudar esses limites. O importante nessa nossa primeira aula é entendermos que as emendas, elas criam normas constitucionais, só que não com a mesma força do poder constituinte originário. O poder constituinte originário pode tudo. Já o poder constituinte reformador, que vai fazer emendas, ele tem que respeitar os limites fixados para ele. Um desses limites muito famosos, os limites denominados cláusulas pétreas, né? As cláusulas pétreas impedem que uma emenda constitucional modifique completamente a Constituição. Algumas coisas essenciais devem permanecer. E, repito, estudaremos o artigo 60 para conhecermos um pouquinho mais das características das emendas constitucionais. Para fechar o tópico emenda, que a gente caprichou bastante nessa introdução, é importante ainda destacar que, diferentemente de algumas das espécies normativas logo abaixo, a emenda tem um processo legislativo muito diferenciado. Eu já tinha dito que ele é mais difícil, mais árduo, mais trabalhoso. Agora, um ponto essencial do processo legislativo das emendas é a ausência de sanção. A ausência da participação do presidente da República, que ele não vai ter o poder de sancionar ou vetar. Ele não vai ter a capacidade de influenciar nessa fase do processo legislativo. Ou seja, uma vez aprovada uma emenda constitucional, que nós vamos ver a forma de aprovação, mas pelo plenário da Câmara, pelo plenário do Senado, em 2 turnos, 3/5, a emenda vai para a promulgação. A emenda não vai para a sanção.
essa, pessoal, é uma questão extremamente complicada para aqueles que não prestam atenção nos comandos constitucionais. Por quê? Todo mundo acha, normal isso, está no senso comum, que uma vez aprovada uma norma dentro do Poder Legislativo, por meio do processo legislativo, se manda ao presidente da República para que ele possa dar o argumento dele, concordo ou não concordo. Realmente isso é regra. Isso é o normal, mas existe exceção. E uma das exceções que nós vamos ver são as emendas constitucionais. Professor, mas como é que eu faço então para memorizar que emendas constitucionais não passam pela sanção presidencial? Eu vou te dar uma dica importante. Vamos voltar a 1988, quando o Constituinte originário terminou a Constituição. Vocês acham que o Constituinte perguntou ao presidente da República se estava bom ou ruim? Vocês acham que a Constituição originária de 1988 ficou submetida à sanção? Não. Então aqui a gente usa um paralelismo. Qual é o paralelismo, professor? Olha, se a norma originária foi produzida sem a sanção do presidente, as emendas a essa norma originária vão seguir essa mesma forma, não vão ser submetidas à sanção. Então, não se aplica às emendas o poder de sanção ou veto. Então, recapitulando e fechando o ponto sobre emendas até aqui. Duas características muito importantes das emendas constitucionais. Elas inovam a ordem jurídica no nível constitucional e, por isso, tem um processo legislativo mais difícil. Por outro lado, não se submetem à sanção. O presidente não tem o poder de dizer se gostou ou não da emenda produzida, certo? Então, pessoal, fechamos o primeiro ponto, emenda constitucional. Eu recomendaria que, se você estiver acompanhando com a Constituição em mãos, que você passasse uma linha logo abaixo do inciso 1. Você que está estudando, você que está se preparando, ou para a sua faculdade, ou para a prova de concurso, ou para a OAB, você pode distinguir, separar as emendas constitucionais das demais espécies normativas. Por quê? Porque as emendas foram as únicas espécies, e de todas que nós vamos estudar, que terão o poder, ou que têm o poder, de inovar o ordenamento jurídico no nível máximo, no nível constitucional. As emendas, elas têm hierarquia igual à da Constituição. Todas as outras espécies normativas do artigo 59. Vamos recapitular quais são? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, não têm o nível constitucional, estão no nível abaixo. Na verdade, todas essas outras, você pode fazer uma espécie de chave ou colchete e escrever ao lado, entre aspas, leis. Todas as outras espécies normativas vão inovar o ordenamento jurídico no nível legal, enquanto as emendas inovam o ordenamento jurídico no nível constitucional. Essa diferença é importantíssima. Na verdade, caprichamos tanto para falar das emendas justamente para fazer essa contraposição. As emendas estão num nível diferenciado. As demais espécies normativas, não. Professor, mas no comecinho da aula, você falou que as demais espécies normativas também estariam encadeadas, organizadas, elencadas, numa certa ordem de importância. Sim, mas todas elas têm a mesma hierarquia. Todas elas são consideradas de idêntica hierarquia. Professor, isso é pacífico na doutrina? Não. Alguns doutrinadores entendem que existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, ou entre lei complementar e lei delegada, ou entre lei ordinária e medida provisória. Mas eu diria para você que estiver estudando e tiver que enfrentar uma questão objetiva, que considere que não há hierarquia, porque essa é a maioria da doutrina, essa é a visão das cortes, principalmente da Suprema Corte Brasileira, de que não existe hierarquia entre as demais espécies normativas do artigo 59. Professor, por que demais? Porque emenda está fora. Inclusive, alguns doutrinadores, entre eles o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, criticam o termo processo legislativo usado no caput do artigo 59. Porque a emenda não é fruto
do poder legislativo, ela é fruto do poder constituinte reformador. Ah, você pode dizer, professor, mas tudo bem, são as mesmas pessoas, né? Os deputados, senadores que foram eleitos para fazer as leis são os mesmos que fazem as emendas. Sim, mas doutrinariamente, se você tivesse que seguir uma cartilha mais rígida na hora de falar, você teria que dizer que as emendas constitucionais são frutos de um poder constituinte. Podem ser os mesmos deputados e senadores, mas com um poder diferente, o poder de inovar o ordenamento no nível constitucional. Todas as outras espécies não. Elas inovam o ordenamento jurídico no nível infraconstitucional. E entre elas não há hierarquia. Essa é a regra que você deve fixar. Partindo então para as demais espécies normativas, vamos chamar todas de leis. Leis. Aí você pode me perguntar, professor, mas entre essas leis, eu posso enxergar algum tipo de diferença na importância entre elas? Pode. Realmente o Constituinte quis dar mais importância para as leis complementares. Depois viriam as leis ordinárias, depois as leis delegadas, as medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E até posso te dizer que existe sim uma certa lógica de dificuldade de elaboração. Entre as demais espécies normativas, a lei complementar é a mais difícil de ser elaborada. A lei ordinária viria depois, a lei delegada em sequência, a medida provisória, o decreto legislativo, a resolução lá no final, certo? Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente detalhar as demais espécies normativas, vamos responder uma questão que eu sugeri para vocês, para nós treinarmos um pouquinho o conhecimento do que foi dado. Então vamos colocar na tela uma questão que envolve o conhecimento dado até aqui. Vamos lá? Sobre as emendas constitucionais e o poder de veto do presidente da República, assinale a alternativa correta. Olha, eu dei essa dica para vocês. Vamos lá. Letra A. Não há poder de veto para as propostas de emenda constitucional. Letra B. O poder de veto existe, mas apenas sobre as propostas que o próprio presidente houver apresentado. Letra C. O poder de veto é íncito a todas as proposições normativas. Por isso, também existe para as emendas constitucionais. E letra D, o poder de veto existe e é relativo ou superável. Porém, somente pode ser derrotado pelo quórum de 3/5 dos membros de cada casa do Congresso. Pessoal, conforme eu expliquei para vocês, obviamente a resposta correta é a letra A. Não há poder de veto para as propostas de emenda à Constituição. Uma vez aprovada uma PEC, assim a gente denomina a proposta de emenda à Constituição quando está tramitando no processo legislativo dentro do Congresso Nacional, o próprio Congresso Nacional, por meio das mesas da Câmara e do Senado, promulgam. Não perguntam ao presidente se ficou bom. Então, emendas constitucionais não se submetem à sanção, não se submetem ao veto, ok? Todas as outras alternativas são falsas porque consideram a existência do poder de veto. Por mais criativas que elas tenham sido, você despreze essa informação. Não há sanção nem veto para as emendas constitucionais, certo? Então voltamos ao que nós estávamos tratando, que são as demais espécies normativas. Nós temos então a lei complementar. Pessoal, nós teremos uma aula específica para falarmos da lei complementar e da lei ordinária. O que é importante conhecer nessa nossa aula de hoje, uma aula introdutória experimental, essa primeira aula que nós estamos conhecendo os atos normativos? É importante destacar que as leis complementares, elas só podem ser utilizadas quando a própria Constituição expressamente exigir que um assunto, um tema, uma matéria, seja regulado por lei complementar. Professor, vamos voltar um pouquinho. Quando uma sociedade decide se organizar do zero, ela faz uma nova Constituição. Quando essa sociedade quer mudar um pouquinho a forma como ela está organizada, como ela está regida, ela faz uma emenda à Constituição. Professor, e quando é que eu faço uma lei? Genericamente uma lei. Aí você tem que pensar o seguinte, a Constituição, ela é a
ponta de um grande iceberg, aquela pontinha visível, aquele pequeno ápice do iceberg. O ordenamento jurídico, que é o conjunto de todas as normas que regem um determinado estado, uma sociedade em um determinado território, é muito maior do que a Constituição. Imagine só você, na Constituição não está escrito que é proibido matar, embora esteja escrito que é inviolável o direito à vida. A própria Constituição diz que não há crime sem lei que o defina. Se a própria Constituição não diz que matar é crime, se nós tivéssemos somente a Constituição, não haveria o crime de homicídio. Matar alguém não seria crime. Então, a Constituição não é, embora seja a norma mais importante, suficiente para normatizar, regular todas as condutas que se quer ver vedadas ou obrigatórias. Essa regulamentação maior vem por meio das leis. Então, o Constituinte cria as normas mais básicas e ele transfere para o legislador, em geral o poder legislativo, o direito de criar regras, de especificar condutas proibidas ou obrigatórias por meio de leis. Lembrem, pessoal, que não é só a Constituição que nos obriga a agir ou deixar de agir. Na verdade, é a própria Constituição que traz o princípio da legalidade. Na sua Constituição, o artigo 5º, inciso 2, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É óbvio que para atender a esse princípio da legalidade, a própria Constituição é lei. A própria Constituição obriga. Mas, como eu disse para vocês, a Constituição é uma pontinha do iceberg. Existe todo um campo gigante de leis. Quando eu digo gigante, eu não estou exagerando. Não é papo de professor. Se você abrir o site da Presidência da República e consultar a legislação, você vai ver que nós temos milhares e milhares de leis federais. E lembra que eu abri a nossa aula de hoje falando que o que nós vamos estudar aqui para o campo federal repercute ou vale para os estados, para o DF e para os municípios. Então imagine, a legislação se multiplica por 10, por 20, por 100, porque nós temos uma infinidade aí de entes com poder de normatizar, de estabelecer condutas. Então as leis, que são todas essas espécies que nós estamos estudando no artigo 59, elas criam regras obrigatórias. Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, lei aí entra todas as espécies do artigo 59. Professor, entra também a emenda? Entra até mais. A emenda entra até num campo maior, porque além de lei, ela é capaz de revogar leis, ela é capaz de servir para declarar inconstitucional uma lei. Então, entra a Constituição, entra a emenda, mas importante agora nesse momento, entram todas essas outras. Então, professor, você estava falando que só posso usar lei complementar quando o Constituinte expressamente tiver dito que aquela matéria é de lei complementar. É isso. Ponto. Olha só, pessoal, você tem que perceber que existem milhões de regras a serem criadas. Algumas já normatizadas, mas outras ainda serão normatizadas. O Constituinte anteviu que dessas milhões de regras, algumas precisavam estar protegidas por um procedimento mais difícil. Não tão difícil quanto a própria Constituição ou as suas emendas, mas um pouco mais difícil do que as outras leis. Ah, professor, então existe uma espécie de dignidade diferente para as leis complementares? É isso. As leis complementares tratam de assuntos ou temas considerados pelo Constituinte originário mais importantes. Por quê? Porque ele quis assim, ele escolheu politicamente dar mais proteção para aqueles assuntos. Então, vou te dar dois exemplos aqui interessantes. A própria Constituição diz que a sua liberdade de consciência e de crença são importantes, são invioláveis.
e que os locais onde você vai exercer o seu culto são invioláveis na forma da lei. Está lá no seu artigo 5º, inciso 7. A proteção aos locais de culto e de suas liturgias, na forma da lei. Só que ele diz na forma da lei e não especificou lei complementar. Ele só disse na forma da lei. Então, o legislador pode usar outra espécie normativa, como a lei ordinária, ou outra espécie, que nesse caso não seria bem utilizada, mas talvez uma medida provisória. Mas a lei ordinária seria a espécie típica para regular condutas, em geral. Agora, o Constituinte, na hora de tratar, por exemplo, dos direitos trabalhistas, ele disse que a sua relação de emprego, no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, estará protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que estabelecerá uma indenização. Então, o Constituinte quis proteger a relação de emprego e a indenização correspondente a quando essa relação de emprego tiver sido extinguida indevidamente. Você, trabalhador, terá direito a uma indenização. Isso estará regulado em lei complementar. Lei complementar. Então, o legislador aqui quis separar, olha, proteção aos locais de culto, eu, Constituinte originário, acho importante, tem que ser regulado por lei. Mas a indenização por despedida arbitrária ou sem justa causa, eu acho mais importante, tem que ser regulado por lei complementar. Poxa, professor, até consegui ver essa diferença. Mas onde é que está que a lei complementar é mais importante, é mais difícil? Ponto. Chegamos no ponto essencial de distinguir a lei complementar das demais espécies normativas. Você vai abrir a sua Constituição no artigo 69 e você lerá a seguinte norma constitucional. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. As emendas à Constituição, a gente ainda não detalhou, mas eu falei aqui rapidamente, são aprovadas por 3/5, que percentualmente daria 60%. 60% dos votos. A cada 10 parlamentares, 6 têm que votar a favor. Quando você vai fazer uma lei complementar, artigo 69, elas serão aprovadas por maioria absoluta. Maioria absoluta significa 50% mais 1. Ou seja, você tem um quórum um pouco menor. Portanto, a dificuldade é menor do que quando comparado com a emenda. Agora, quando comparado com as demais espécies normativas, que em regra, nós vamos ver algumas exceções, mas em regra serão aprovadas por maioria simples, a lei complementar se diferencia. Então, a lei complementar tem duas grandes características no texto constitucional. Duas características essenciais que a distinguem das demais espécies normativas. Primeira característica, vamos começar por essa última, são aprovadas por maioria absoluta. Ou seja, tem um regramento especial na sua produção. Na hora de fazer uma lei complementar, o Constituinte quer que o legislador esteja mais coeso, que haja mais afinidade, que entre diversas correntes da sociedade, aquele entendimento seja majoritário, prevaleça na maioria, por isso, maioria absoluta. Então, ali você tem uma dificuldade maior na produção da norma. Leis complementares aprovadas por maioria absoluta. Segunda característica, só posso usar lei complementar quando a Constituição expressamente previu. Então, não cabe ao legislador, e isso detalharemos melhor na aula específica sobre lei complementar, que você assistirá conosco, não cabe ao legislador escolher se vai fazer lei complementar ou não. Ele tem que olhar na Constituição. Aquele assunto pede lei complementar? Então, tem que fazer lei complementar. Aquele assunto não pede lei complementar? Então, o certo é não fazer lei complementar. Ok? Pois, veremos consequências, não adianta querer fazer lei complementar onde a Constituição não exigiu. Certo? Falaremos um pouquinho das demais espécies normativas. Abaixo, nós temos 3 espécies normativas que são muito
similares quanto à matéria: lei ordinária, lei delegada e medida provisória. Lei ordinária, lei delegada e medida provisória, apesar desse nome, o artigo 62 estabelece que ela tem força de lei. Então, sempre que eu falar medida provisória, você pense que ela se equipara a uma lei. Só que equipara-se a qual lei? A lei ordinária. A lei ordinária tem esse nome por ser a lei comum, a lei que a gente poderia usar o termo ordinário, às vezes pode parecer meio pejorativo, né? Vulgar também pode ser pejorativo. Então vamos usar o termo comum. É a lei comum. É a lei mais utilizada pelo legislador. O legislador quer normatizar qualquer coisa que a Constituição não tenha exigido lei complementar, a regra é usar a lei ordinária. Então, a lei ordinária é a lei cotidiana, é a lei do dia a dia, é a lei mais pop. A lei ordinária é a lei pop, é a lei popular. Em que sentido, professor? Toda vez que o legislador quiser estabelecer normas obrigatórias ou normas proibidas, em regra, ele utilizará lei ordinária, certo? Então, o campo da lei ordinária é um campo que tende ao infinito. Existem algumas vedações, no próprio texto constitucional nós encontramos, mas a regra é que o legislador é livre para normatizar condutas por meio de lei ordinária. Essa é a lei mais utilizada e ela serve de base para um processo legislativo de outras normas. A lei ordinária, ela tem o mesmo campo material, ela vai tratar dos mesmos assuntos da lei delegada e da medida provisória. Porém, medidas provisórias e leis delegadas têm restrições a serem obedecidas. Vejamos, a lei ordinária é um instrumento típico de emanação de normas por meio do Poder Legislativo. O Poder Legislativo quer criar normas. Regra, usa a lei ordinária. Então, vamos apresentar um projeto de lei ordinária. Esse projeto de lei vai tramitar e, se aprovado, vai para a sanção presidencial, que o presidente pode sancionar ou vetar. Sancionado, vira lei. Não está escrito em lugar nenhum lei ordinária número tal. Não. A lei ordinária, por ser ordinária ou comum, só vai receber o nome de lei. Quando editada pela União, recebe o nome lei federal. Se editada pelo Estado, vai receber o nome de lei estadual. Ah, professor, então toda vez que eu vejo aqui no meu estado lei estadual número tal, essa lei é uma lei ordinária. Toda vez que eu vejo lei federal número tal, por exemplo, lei 8.112, lei federal 8.112, que regula os direitos e deveres dos servidores públicos federais, ela é uma lei ordinária. A maioria das leis que vocês conhecem são leis ordinárias. O Código Civil é uma lei ordinária, o Código de Processo Civil é uma lei ordinária. Então você tem diversas legislações, sendo códigos ou não, que são leis ordinárias. Leis ordinárias, ou lei ordinária no singular, é a regra. Onde cabe lei ordinária, também por regra, cabe lei delegada e cabe medida provisória. Então o que eu te recomendo fazer na sua Constituição? Você pode abrir a sua Constituição no artigo 59, você já traçou uma linha embaixo da emenda, que você diferenciou a emenda das demais espécies normativas. Agora eu te recomendo do lado esquerdo, porque você fez um colchete ou uma chave, do lado direito e escreveu leis em tudo. Abaixo do inciso 1, do 2 até o inciso número 7, você escreveu lá leis. Agora o que você vai fazer é pegar os incisos 3, 4 e 5, que é a lei ordinária, a lei delegada e a medida provisória, e escrever ali do lado uma chave, um colchete, dizendo assim, regra, mesmo campo material. A mesma aptidão de produzir normas vai servir em regra para a medida provisória, para a lei delegada, como para a lei ordinária. Ah, professor, em regra, tem exceções? Tem. Iremos estudar as exceções. Lembrando, a nossa primeira aula é uma introdução, você tem que conhecer um pouco mais desse assunto para depois a gente detalhar. Mas eu já te aviso que se você quiser aprofundar o estudo, o artigo 68, parágrafo 1º da Constituição, traz exceções, proibições à lei delegada. Enquanto o artigo 62, parágrafo 1º,
traz exceções ou proibições para a medida provisória. Só que ao invés de você querer memorizar agora essas exceções, o que você tem que aprender aqui comigo é a lógica. Qual é a lógica, professor? A lógica é a seguinte. A lei ordinária é feita pelo Poder Legislativo, que é o legítimo representante do povo em um Estado democrático de direito para criar normas, direitos, obrigações e deveres. Quem? O Poder Legislativo. E o Poder Legislativo se utiliza em regra de qual instrumento? Lei ordinária. Quando a Constituição exigir, lei complementar. Agora, a lei delegada não é feita pelo Poder Legislativo. A medida provisória não é feita pelo Poder Legislativo. A lei delegada e a medida provisória têm em comum a característica de serem produzidas pelo Poder Executivo. Poxa, professor, mas eu achava que lei sempre era do Poder Legislativo. Não, companheiro, não, amigo, nem sempre. O artigo 59 pode te iludir a isso, porque ele fala, dentro do capítulo do Poder Legislativo, sobre o processo legislativo. Sempre que a gente fala em poder legislativo, processo legislativo, a gente tende a pensar em poder legislativo, Congresso Nacional, ou Assembleia Legislativa, ou Câmara Legislativa, ou Câmara Municipal dos Vereadores. Nós estamos falando dos representantes do povo eleitos para atuar como legisladores. Só que o artigo 59 trouxe dois instrumentos, e são os únicos, que não serão frutos, pelo menos não só do Poder Legislativo. Você vai ter como ator principal o Poder Executivo. Professor, me explica melhor. Vamos lá. Leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, desde que autorizada a elaboração pelo Congresso Nacional. Então vamos pensar numa situação. O presidente quer uma lei nova. Regra, ele, como legitimado a instaurar o processo legislativo, apresentaria um projeto de lei e solicitaria ao Poder Legislativo. Poder Legislativo, vamos fazer uma lei com esse conteúdo? E aí o Poder Legislativo aprovaria ou não. Segunda situação, o presidente quer uma lei nova. Ele vira para o Poder Legislativo, Congresso, por meio de uma mensagem, e diz assim, Legislativo, deixe que eu faça a lei. O Legislativo olha assim, meio desconfiado, como assim esse cara quer fazer a lei? Por que ele não apresenta um projeto? Porque às vezes o assunto é mais técnico do Poder Executivo, porque muitas vezes o Poder Executivo precisa de dar uma normatividade própria. Se o Congresso discricionariamente, ou seja, livremente achar que compensa dar ao Poder Executivo o direito de fazer a lei, ele delega, por isso o nome lei delegada. Então, lei delegada só pode ser produzida mediante a autorização do Congresso. Mas alguns temas o Constituinte não permite que sejam legislados por lei delegada, porque tem que ser legislados exclusivamente pelo Poder Legislativo. Por isso, algumas proibições nós encontramos no artigo 68. De forma parecida, nós temos a medida provisória. A medida provisória muda um pouquinho. Nesse caso, o presidente pensa, eu quero uma lei nova. Regra, apresenta um projeto de lei. Não, eu quero fazer isso de outra maneira. Eu quero fazer. Vou pedir delegação. Já te aviso, não é usual. Por mais que a gente tenha conhecido, aprendido um pouquinho sobre lei delegada, que parece algo útil, desde 1992 não se produz nenhuma lei delegada. Caiu em desuso essa espécie normativa. Nunca mais se produziu leis delegadas no Brasil. Então é algo que tem ficado para a história. O que o presidente hoje faz? Quer uma lei? Ele verifica, é urgente, é relevante, é importante para a sociedade, preciso fazer isso com pressa? Não dá para apresentar um projeto e ficar esperando muito tempo. Então o Constituinte autorizou o presidente a editar uma medida provisória. Mas veja o nome, medida provisória, ela tem força de lei. Mas a ideia é de que o presidente submeta a medida provisória ao Congresso e o Congresso decide se aprova ou não. Cabe ao Congresso Nacional transformar ou não a medida provisória em lei. Mas da mesma forma, como ela é feita com força de lei pelo Poder Executivo,
existem restrições, existem barreiras ou impedimentos. Eu preparei para vocês uma questão que envolve essa diferença entre a lei delegada, a medida provisória e a lei ordinária. Vamos ver? Vamos testar o nosso conhecimento com essa questão? Vamos colocar aqui na tela uma questão sobre o tema lei delegada. Sobre leis delegadas, assinale a alternativa correta. As leis delegadas têm sido muito utilizadas desde 88, quando foram criadas na Constituição Federal, em substituição aos antigos decretos-leis. Letra B. As leis delegadas podem ser editadas pelo Presidente da República apenas em casos de urgência e relevância. Letra C. As leis delegadas estão praticamente em desuso. Ao invés de solicitar a delegação ao Congresso Nacional, o presidente tem preferido adotar medidas provisórias. Letra D. Uma vez editada uma lei delegada, somente outra lei delegada posterior poderá revogá-la. Pessoal, a alternativa correta, letra C. As leis delegadas estão praticamente em desuso, porque o presidente da República tem preferido utilizar medidas provisórias ao invés de solicitar a delegação ao Congresso. Essa é uma questão política que tem sido objeto de diversas decisões, tanto no Supremo, quanto também de discursos ou de divergências entre Congresso e Presidência da República. O fato é que realmente as leis delegadas não têm sido utilizadas. Os presidentes da República, desde Fernando Collor de Mello, e poderia dizer até mesmo José Sarney, foi o primeiro a utilizar os instrumentos, mas desde Fernando Collor de Mello, tem se utilizado das medidas provisórias como principal forma de legislação pelo Poder Executivo. Nós temos aí alguns probleminhas. O principal problema é que a medida provisória, por mais que tenha força de lei, ela é provisória. Ela vale por um certo período de tempo. O Congresso Nacional precisa confirmar ou não a validade delas. Precisa aprová-las ou não. Quando o Congresso Nacional aprova, a medida provisória é convertida em lei. Adivinha que tipo de lei? Claro, lei ordinária. Se é aprovada a medida provisória, ela vira uma lei ordinária. E se ela for rejeitada? Aí nós teremos que analisar os efeitos que foram produzidos por ela para verificar se foram válidos ou não. Regra é que eles foram efeitos válidos, mas isso cria uma instabilidade ou insegurança muito grande. Então vamos falar das demais espécies normativas. Nós já falamos das emendas, das leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias. Faltam apenas duas, tranquilas para a gente finalizar essa introdução às espécies normativas, que são os decretos legislativos e as resoluções. Decretos legislativos e resoluções têm duas características muito importantes. São atos do Poder Legislativo sempre e sem participação do Presidente da República. Não há sanção nem veto para essas espécies. Ou seja, nesse ponto, elas se parecem lá com as emendas. Não manda para o presidente para que ele possa dizer se está bom ou ruim. Não passam por sanção. Agora, qual a diferença essencial entre o decreto legislativo e a resolução? Fácil. Decreto legislativo é sempre do Congresso. Não existe decreto legislativo da Câmara, não existe decreto legislativo do Senado. Decreto legislativo é sempre do Congresso. Professor, e as resoluções? Agora muda. Resolução, e cuidado, esse nome resolução, ele engana bastante. Por favor, tribunal faz resolução, agência reguladora faz resolução, um órgão público lá do seu município pode fazer uma resolução. Eu acho que o Constituinte não mandou bem em escolher esse termo, resolução, porque confunde com espécies normativas lá do direito administrativo. Então, eu, particularmente, prefiro ir à minha Constituição e escrever ao lado resoluções legislativas, porque nós estamos falando de espécies normativas que têm força de lei. Esse nome resolução não pode te enganar. Resolução, lá do artigo 59, inciso 7, é uma espécie normativa que inova o ordenamento jurídico com força de lei. Ou seja, equivale a uma lei complementar ou a uma lei ordinária. Claro, com campos de atuação diferentes. Enquanto o decreto legislativo só pode ser elaborado pelo Congresso, é sempre um ato do Congresso,
as resoluções elas têm uma diferença importante. Existem resoluções da Câmara, existem resoluções do Senado e existem resoluções do Congresso. Quando é que vai se usar uma resolução da Câmara? Para tratar das competências privativas da Câmara no artigo 51. Quando é que eu vou usar uma resolução do Senado? Para tratar das competências privativas do Senado do artigo 52. E quando é que eu vou usar uma resolução do Congresso? Então, existe resolução do Congresso. O que não existe é decreto legislativo da Câmara ou decreto legislativo do Senado. Resolução do Congresso só tem previsão em um ponto da Constituição, que foi justamente quando a gente falou da lei delegada. Se o presidente quiser, não é normal hoje em dia, mas se o presidente quiser elaborar uma lei delegada, ele pede ao Congresso. E eu disse a vocês que o Congresso autoriza ou não. Se o Congresso quiser autorizar, autoriza. Se não quiser, não autoriza. Como é que o Congresso autoriza? Se ele quiser autorizar, ele elabora uma resolução. Então, só existe uma previsão de resolução na Constituição, que é a resolução do Congresso, a resolução autorizativa para uma lei delegada, prevista no artigo 68, parágrafo 2º. Um grande abraço e até a próxima aula. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.